O episódio começa com a Himeno chegando em casa, carregando o Denji e completamente bêbada. E depois ela tomar um banho e pegar mais uma cervejinha ali pra beber, né? Nós temos aquela mesma cena do episódio anterior, onde ela fala mal da Makima e pergunta pro Denji se ele quer fazer aquilo lá. E ele até aceita, mas quando ela vai tirar a calça do mano, né? Ela nota que tem um pirulito ali. E não é esse pirulito que vocês estão pensando aí, vê lá, rapaz, não é esse aí não. É um outro lá, o... De verdade, vocês entenderam. A gente vê então um flashback onde vemos a Makima dando uns remédios pro Denji que ela comprou pra ele. Só que o Denji tá completamente traumatizado por causa do beijo sabor vômito, né? E a Makima, vendo isso, pega e dá o pirulito que ela tava chupando pra ele. E diz pra ele que ele nunca vai esquecer o sabor do vômito, mas que pelo menos o primeiro beijo indireto dele tem sabor de cola. A cena corta e vemos a Himeno dormindo e o Denji no chão falando que a primeira vez dele vai ser com a Makima. E daí ele acaba dormindo. No dia seguinte, a Himeno acorda ele e os dois vão tomar um café da manhã. A Himeno fala então que não se lembra de nada do que aconteceu antes e pergunta pra ele se ele não tentou se aproveitar dela, né? E o Denji responde perguntando quem é que iria querer pegar uma mulher vômito, né? Depois diz que já se decidiu com quem ele vai ter a primeira vez. A Himeno chama ele de estranho por ele não ter ido embora por causa dessa situação esquisita que os dois ficaram, e ele responde que não foi embora por causa da comida grátis que ele tá recebendo. Tá certíssimo ele, aliás. A Himeno pergunta se a Makima tivesse uma personalidade de merda, o Denji ainda gostaria dela, e ele responde que sim. Então ela faz a proposta dos dois formarem uma aliança, onde ela ajuda o Denji a ficar com a Makima e o Denji ajuda ela a ficar com o Aki. E ele aceita essa proposta. Após isso, vemos a Makima indo para uma reunião em Kyoto, e ela reclama dizendo que os superiores são todos medonhos, até que se passam alguns segundos, e a Makima junto com seu companheiro são mortos a tiros por 4 pessoas. E caralho, meu nobre, como assim ela morreu? Foi, tipo, tão do nada. Sei lá, tem eu nem sei como reagir a isso. Tipo, ela é uma, já que ela é uma personagem importante, eu acho, né? E o autor do nada faz isso. Meu Deus, cara. Makima, jogadora do Vasco, eu ainda não tanquei isso. Bom, mas calma que o episódio ainda continua, né? A cena corta e vemos o Denji, a Power, a Himeno e o Aki comendo um ramen, e em paralelo a eles vemos aqueles outros caçadores que vimos no episódio anterior, e também a Kobeni e o Arai fazendo patrulha e ajudando pessoas. E logo em seguida sendo alvejados por tiros, assim como a Makima. E de novo, o que tá acontecendo? Todo mundo morreu também ou não? Porque a gente só ouviu os tiros, o som dos tiros, né? A gente não viu ninguém morrendo, então fica aí a dúvida se morreram ou não. Voltando pro Denji e companhia, eles até escutam o som dos tiros, mas pensam que é outra coisa. Então, do nada, um cara que tá sentado na mesa ao lado deles começa a dizer estar impressionado que eles consigam comer aquele ramen, que segundo ele é muito ruim. E ele continua falando que eles têm um péssimo paladar e que o vô dele era um cara muito gentil e que sempre levava ele para restaurantes caros e dava comida boa para ele. Ele então diz que seu avô era da Yakuza e que era uma pessoa de bom coração, e que ele era um tipo de mal necessário, entre aspas. E, segundo esse cara, o avô dele matou poucas crianças e mulheres, o que significa que ele matou vários homens, então ele é um lixo, né? E só porque ele matou poucas crianças e mulheres não melhora a coisa. Ele diz também que ele era muito mimado pelo avô dele e que todo mundo gostava dele. O cara então mostra uma foto do avô, revelando ser aquele vagabundo que era o chefe do Denji que a gente viu no primeiro episódio. E esse filho da puta ainda pergunta se o Denji gostava dele. Você vê como é um desgraçado mesmo. Ele fala então que o demônio da arma quer o coração do Denji e em seguida saca uma arma e dá um tiro bem na cabeça do Denji. E ele também acaba acertando um tiro na Himeno. A Power então consegue chegar perto dele e dá um soco no cara, dando tempo pro Aki usar o demônio da raposa. E ele até consegue pegar o cara, mas o demônio diz que aquilo não é nem humano e nem demônio. E o cara consegue sair de dentro da raposa. E a gente vê que ele é basicamente igual ao Denji. Só muda que em vez de ele ter serras, ele tem na verdade espadas. O Aki então fala pra Power parar a hemorragia da Himeno e ele finalmente desembanha a sua espada, que na verdade é um tipo de prego. E os dois começam a lutar. O Aki então consegue acertar 3 golpes no cara, que são contados por um demônio que a gente não vê quem é. E ele fala no final pra maldição acabar com esse cara. E é isso que acontece. Aparece um demônio todo esquelético que deixou o cara quase morto, basicamente. O Aki então se atenta ao fato desse cara estar com uma arma, sendo que no Japão apenas policiais e caçadores podem ter uma, e ele lembra que antes de atirar, o cara falou que o demônio da arma queria o coração do Denji. Então pode ser que essas duas coisas, né, tenham a ver, uma com a outra.
Uma garota então aparece atrás dele explicando sobre o demônio da maldição, que é do Aki, que se você for pego pelos pregos dele, você morre. E ela chega perto do cara lá, que é o companheiro dela, e levanta ele, no caso ele não morreu com aquilo. Ela manda o parceiro dela matar o Aki então, e dessa vez o cara em alguns instantes consegue rasgar o Aki. A Himeno então tenta usar o fantasma, mas ele diz que não quer porque ele tem medo daquela mulher. Sem outra alternativa, a Himeno decide dar todo o corpo dela em troca de conseguir todo o poder do demônio fantasma. E enquanto o fantasma começa a lutar contra esse cara, a Himeno, enquanto desaparece aos poucos, começa a falar sobre o Aki ser um cara que chora pelos companheiros que morrem. Sendo que a maioria dos caçadores geralmente, por causa desse emprego que eles têm, né, acabam com o tempo não conseguindo mais fazer isso. E ela também fala que ter alguém pra chorar quando você morre deve ser algo feliz. E como último desejo, ela pede pro Aki não morrer, para quando ela morrer, ele poder chorar por ela. Aquela garota de antes então chama o seu demônio, que é uma cobra, e destrói o fantasma. O Aki então olha pro lugar onde a Himeno tava e só vê as roupas dela no chão. E desse jeito acaba o episódio. E meu Deus do céu, que episódio foi esse, meu nobre? O negócio começou até leve assim, né? E do nada vários personagens importantes morreram e foda-se. Caralho, mano. Até agora eu não tô acreditando que o autor realmente matou geral. Bom, pelo menos agora o Vasco ganhou mais alguns jogadores, né? Pelo menos isso. Bom, com certeza esse foi o melhor episódio até agora. Apesar dos episódios anteriores terem sido bem legais, a história não tava tão elaborada e não tava avançando muito. Mas parece que agora o bicho vai pegar de verdade. E eu ouvi de um pessoal que foi a partir desse arco que o mangá começou a fazer muito sucesso. Então a gente pode esperar coisa boa vindo por aí. Mas nós só vamos descobrir o que vai acontecer daqui pra frente nos próximos episódios. E o melhor jeito de você não perder nada é se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, para quando novos vídeos de Chainsaw Man saírem, você saber sobre eles. Era isso então, até a próxima e valeu!